Cheguei, eu sou o Cadu Menezes e esse é o canal Corre Cadu e eu estou aqui na Cinelândia, atrás de mim aqui, ó. Cinelândia, aqui, Teatro Municipal, aqui, Rio Branco, aqui, Museu de Belas Artes, ali, Biblioteca Nacional e mais ao fundo ali, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Centro Nervoso do Rio, Circuito Rio Antigo, etapa Cinelândia. A partir de agora, acompanhe aí. Bom, vamos lá. Chegou a hora, deixa eu correr agora. Deixa eu ver o que vai dar pra fazer. Vamos lá! Você que já conhece o canal sabe que o Circuito Rio Antigo é uma prova que tem como proposta correr pelas ruas históricas do Rio. E eu curto muito porque o canal tem esse objetivo de misturar corrida com história. Então nós largamos aqui na Praça Floriano. Falei da Praça Floriano no último vídeo que eu fiz na etapa do ano passado aqui do Rio Antigo. Contei a história aí do Francisco Serrador, foi o cara que trouxe os cinemas pra cá. E por isso o nome Cinelândia, mas o nome Cinelândia é só um apelido. O nome da praça mesmo é Praça Floriano. E agora a gente vai passar aqui em frente ao objeto da história de hoje, que é o nosso Teatro Municipal. Aí atrás, os 5 virou já sentido linha de chegada. Eu sempre deixo para contar a história depois que tem essa virada, porque aí diminui a quantidade de pessoas, de barulho. A gente pode falar um pouquinho mais. E a história começa com esse cara aqui, ó, João Caetano. João Caetano, artista aí do século XIX. Ele era um grande entusiasta do teatro brasileiro. E na época, no século XIX, ainda no período do Império, o teatro era uma das principais atividades culturais que existiam na cidade. Só que a cidade, que já era, né, a capital do Brasil, ela não possuía um teatro à altura dos grandes espetáculos que estavam começando a chegar aqui. A cultura, já falei isso aqui outras vezes, valorizada na época era a cultura francesa. Grandes artistas franceses vinham se apresentar no Brasil, mas as salas, elas não ofereciam conforto nem para os artistas, nem para a plateia. Então começou a se pensar na ideia de criar um teatro que fosse um teatro de grande porte, um teatro que pudesse abrigar os grandes espetáculos que estavam chegando no Brasil lá no século XIX. Já no final do século XIX, no período republicano, após aí a proclamação da República, Arthur Azevedo, dramaturgo, começou a intensificar essa campanha que tinha sido começada lá no início do século com o João Caetano. E aí então convenceu as autoridades da importância da criação
construção de um novo teatro aqui na cidade. A prefeitura, naquela época, estava começando a pensar na modernização do espaço do centro do Rio e criou-se um imposto a ser cobrado da população para poder, desse dinheiro, construir um novo teatro. O imposto foi cobrado, o dinheiro arrecadado, e você sabe o que aconteceu com o dinheiro? Não? Você não sabe o que aconteceu com o dinheiro? Nem eu, amigo. Nem eu, nem você e nem ninguém. Os órgãos públicos lá responsáveis pela arrecadação simplesmente deram cabo do dinheiro e o teatro não foi construído. Isso acabou gerando uma revolta na população, um desânimo profundo do Arthur Azevedo, que infelizmente faleceu sem ver o seu sonho concretizado. No início do século XX, tudo começa a mudar. Olha aí, beleza? O prefeito e engenheiro Pereira Passos começa a fazer uma obra de revitalização do centro, a abertura de uma grande avenida inspirada no modelo francês. Então todos aqueles cortiços, barracos e tudo mais que existia aqui nessa região foram demolidos para a abertura dessa grande avenida. E o legal dessa grande avenida é que ela traria traços parisienses e construções de diversos órgãos públicos, museus e por aí vai, todos inspirados na arquitetura francesa. Então, decidiu-se naquele local construir também um novo teatro. Em 1903 a ideia é retomada e em 1904 as obras se iniciam. Eu comecei o vídeo mostrando exatamente aquele entroncamento da Rua Evaristo da Veiga com a Avenida Rio Branco, onde estão as principais construções realizadas nessa época. A Biblioteca Nacional, nós temos ali o Museu de Belas Artes e o Teatro Municipal. Bom, o Teatro Municipal ele foi construído a partir de um projeto arquitetônico, né, que foi na verdade um concurso. Então a prefeitura ia premiar aí uma boa quantidade de dinheiro o vencedor de um concurso arquitetônico que trouxesse aí o visual estético desse novo museu. E aí um camarada chamado Francisco de Oliveira Passos, né? Você viu esse sobrenome ali, quando eu falei do prefeito, Pereira Passos. Bom, será que tem alguma relação? Sim, filho do prefeito, resolveu assinar uma obra e foi o grande vencedor. Dada a notícia da vitória, a imprensa, a população caiu de pau, que apesar do filho dele também ser engenheiro, ele não tinha ainda uma bagagem própria para construir algo daquele tamanho, não tinha essa experiência, né? Então a população começou a criticar muito a questão do favorecimento. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Deixa eu pensar aqui num exemplo bem escroto, uma coisa bem ridícula assim, que jamais aconteceria, para poder fazer uma comparação aí com essa época. Deixa eu ser criativo aqui. Já sei. Imagina só, supor, tá? Presidente de um país, né? Presidente do Brasil, justificar a nomeação de um filho, por exemplo, para ser embaixador nos Estados Unidos, alegando que seu filho já esteve nos Estados Unidos e que sabe fritar hambúrguer. Cara, nenhum demente faria uma coisa dessa, né? Ainda bem que é só suposição, galera. É isso mais ou menos que aconteceu. O Pereira Passos elegeu um projeto que estava assinado pelo filho, que não tinha experiência alguma para tal. E todo mundo sabe que as empresas do Pereira Passos, juntamente com outras empresas envolvidas, é quem estavam de fato realizando o projeto. Agora, justiça seja feita e verdade seja dita. O prédio é bonito, né? É bonito demais. E a verdade é que essa obra, diferente de outras obras que eu já falei aqui no canal, em algumas corridas, ela teve uma construção em tempo recorde. A obra começou em 1904 e em 1909 ela já estava sendo inaugurada. 5 anos para construir um prédio com aquela complexidade, cara, vamos aplaudir. Em 1909, então, a cidade tinha a sua avenida central, hoje a Avenida Rio Branco, tinham prédios lindos, imponentes, e ela era utilizada pela elite, né, republicana que existia no Brasil. Ela era o corredor ali, onde os grandes nobres da elite brasileira desfilavam com suas belas roupas, as mulheres com seus longos vestidos, nesse clima fresquinho do Rio de Janeiro. Isso é globalização, hein?
uma chinesa com a bandeira do Brasil, numa área que originalmente foi habitada por árabes e judeus e diversos outros países. O teatro originalmente possuía 1.700 lugares, então ele se tornou aí o palco das principais obras de arte, principais orquestras sinfônicas mundiais se apresentaram aqui, os principais musicais, óperas e tantas outras atividades culturais foram realizadas no nosso teatro municipal. O Brasil passou a contar também com uma orquestra sinfônica e a sede da Orquestra Sinfônica Brasileira, ela se deu no Teatro Municipal. Em 1934, com o aumento da cidade, a população cada vez maior, viu-se a necessidade de ampliar o teatro. Ele passou por algumas reformas e de 1.700 ele foi para 2.100 assentos. Isso acabou popularizando mais o teatro e cada vez mais a população tinha o Teatro Municipal como principal fonte aí de entretenimento e cultura na cidade. Em 1975, o teatro foi fechado para reformas e depois disso, em 1996, foi criado o prédio anexo, onde hoje funcionam as salas de ensaio e tudo mais. Porque muitas companhias, elas acabaram ficando sediadas ali no teatro, mais a orquestra e tudo mais. Então, com a diversidade de apresentações que existiam, não existia espaço suficiente para ter espetáculos e ensaios ao mesmo tempo. Então foi construído o prédio anexo. Mais recentemente, o teatro sofreu uma nova reforma, onde foi ampliado o número de assentos para 2.300. Então agora nós temos uma capacidade um pouquinho aí, 600 pessoas a mais do que originalmente ele foi projetado. E a minha pergunta hoje é a seguinte: você já foi ao Teatro Municipal? Você já foi a esse que é um dos principais teatros do mundo? Às vezes a gente passa aí a nossa vida agitada, na frente de grandes construções, e a gente esquece de uma coisa muito importante, que é entrar nela, conhecer e ver de perto tudo aquilo que ela oferece. Tá vendo esse povo todo de amarelo aqui? Isso é a galera da PAI. O Teatro Municipal é um dos roteiros culturais que a PAI oferece para os seus associados. Se você é associado da PAI, se inscreve lá no benefício de passeio cultural e vá ao Teatro Municipal, conheça o Teatro Municipal e desfrute dessa linda joia que nós temos aqui na nossa cidade. É isso aí! E assim a gente chega ao fim, nada de sprint final, nada de exagero no final, segurar aqui porque não doeu. Linha de chegada, Circuito Rio Antigo, correndo por ruas de história. Valeu, galera! Esse é o canal Corre Cadu. Se inscreve aí no canal, ative o sininho para que toda vez que tem um vídeo novo você possa ser notificado. Não esquece de dar o joinha. Se você não me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, aqui no canal Corre Cadu. Lá no Teatro Municipal ali.